Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Trovão Trader e hoje a gente vai estar conferindo o fechamento da planilha do mês passado e o começo das operações deste mês. Não operei até agora, então a gente vai ficar um pouquinho atrás aí. A gente vai tentar pegar as melhores operações desse mês para estar tendo um bom desempenho e um pouco melhor que no mês passado, né? Mês passado foi um pouco complicado aí, uma briga bem intensa. Então, sem mais delongas, vamos aos resultados e às operações de hoje. Bom, como vocês podem ver, esse é o resultado do mês passado. Foi um mês bem intenso em questão de briga de operações aí. A gente conseguiu tá pegando a operação dia 29 muito boa, que trouxe a gente para o positivo. Eu resolvi não operar dia 30 porque para não estar arriscando esse último lucro que a gente teve no mês e não tá fechando negativo ou tá fechando no 0 a 0. Prefiro sair US$ 36 positivos, que foi o que a gente fechou, do que estar fechando no negativo. Então, achei melhor fechar assim. Então, o final do mês passado foi esse. Como eu falei, foi um mês bem difícil, mas da gente não ter terminado no negativo já é uma ótima coisa. Esse mês agora, eu criei uma planilha parecida, nova, só que eu adicionei essa parte aqui, que eu vou ficar mais atento agora, que eu vou colocar a quantidade de erros que eu vou ter e de acertos. E no final do mês eu quero fazer o cálculo para ver quantos, em questão de porcentagem, a gente vai estar de assertividade. O resto da planilha é a mesma coisa. Então vamos para a operação de hoje, sem mais delongas. Como vocês podem ver, já abriu o mercado. Eu cheguei um pouquinho atrasado para operar hoje. Mas vamos ver o que a gente consegue pegar de operação aí. Eu vou estar pegando uma venda aqui no Nasdaq. Peguei essa vendinha. Deixa eu mexer um pouquinho nesse lote para diminuir aqui, mas acabou que eu vou ter que entrar com o mesmo lote que tava. Tá. Operação bem arriscada isso aqui. Vou deixar aquele clássico US$ 50 de stop. Não tá no 3 para 1. Na verdade aqui até dá pra eu estar diminuindo o stop. Deixa eu ver em 15 minutos. Pra gente tá ficando numa situação melhor em questão aqui, ó. Vou colocar em cima desse pavio aqui. Que fica muito menos risco pra gente. Em questão de prejuízo. Se a gente tomar esse stop aí, a gente fica só US$ 17 negativos. Se pegar no alvo, a gente fica 130 positivo. Então, a primeira operação do dia hoje é essa daqui. Essa vendinha aí, em Nasdaq. Deixa eu colocar o filtro e vamos para a próxima operação. Como é que tá o Shell? Não tenho operado muito o Shell, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele deu uma corrigida. Vamos analisar ele aqui. Ele deu uma bela corrigida mesmo. Liquidou uma galera aqui. Ele deu alguns alvos acima, mas ele está numa região de muito risco. Eu não vou estar pegando nada no Shell aqui. Áudio SD. Deixa eu ver a macro dele.
macro dele é alta, aparentemente. Eu posso estar querendo pegar uma correção nesse horário. Principalmente visando liquidar essas regiões aqui. Deixa eu ver em 5 minutos como tá. Tá pegando uma vendinha aqui. No áudio SD. Não vou querer capturar muita coisa. Mas essa questão desse order block nessa região. Junto com o fundo da seção de Tóquio. O top vai ficar aqui em cima. Deixa mais ou menos nessa região aqui o stop. Um pouco acima desse order block aqui. Na verdade, bem na mesma região. Tá, o stop vai ser esse aí. Deixa eu posicionar o filtro. Quero estar pegando nesse mês agora umas operações com risco-retorno um pouco mais favorável. Como vocês podem ver, nada, não quero pegar quase nada de operação que não esteja dando um resultado pra gente de 3 para 1. Então é mais visando essa questão do 3 para 1 aí, porque como vocês puderam ver, se a gente levar isso em via de regra, no final do mês a gente fecha bem positivo, mesmo perdendo mais vezes do que ganhando. Se a gente ganhar em questão de valor maior, a gente acaba fechando positivo aí. Então, nossa operaçãozinha no áudio SD. Vamos olhar os outros ativos agora. O SDJPY. Depois deixa eu ver Nasdaq. Nasdaq cancelou nossa operação aqui porque tá, Nasdaq acabou finalizando nossa operação aí. Acho que era menos 17. Eu vou colocar menos 18 dólares na planilha aqui. Erros de hoje eu já vou colocar um. Menos 18. Que a gente acabou deixando o stop um pouco perto demais, na verdade. Esse foi o nosso erro. Entrou liquidez provavelmente para buscar esse order block aqui. E depois ele fazer uma correção melhor. Mas faz parte. Então a operação atual aí que a gente está tendo é esse do áudio SD. Vamos procurar mais uma só. Porque como a gente já levou esse stop de 18 dólares, eu não quero estar arriscando muito aí. No ZD CAD. Deixa eu verificar na macro dele. Aqui no NZD CAD eu vou estar pegando. Eu acho que eu quero pegar uma compra aqui, mas deixa eu verificar um pouco melhor essa região que ele está tocando. Porque às vezes ele pode vir querer capturar esse fundo primeiro. Tá bem arriscada essa operação aqui. Vamos procurar uma melhor. Euro JPY tá bem intrigante aqui. Só que aqui é uma região de briga muito forte. Eurocad. Euroaud, quer dizer.
Vamos verificar ele aqui. Bom, ele já capturou esse fundo, acho que ele vem corrigindo esse order block. É o mais provável de se fazer nessa acumulação de micro que ele está fazendo. Então eu vou estar pegando uma compra aí no Euroauge. A gente quer capturar essa região de liquidez aqui e esse toque no order block. O stop vai ficar abaixo dessa região. Deixa eu verificar um filtro melhor na micro para estar posicionando ele, mas eu quero mais ou menos ele nessa região aí. Vai ficar um pouquinho a mais do que eu gosto de colocar de stop, mas eu acho interessante deixar bem protegida a operação. Essa é uma operação de risco, ele pode fazer uma reversão, vir capturar aqui e depois seguir tendência. Essa é a região mais próxima que eu posso deixar ele aqui. E ainda assim a gente tá com um risco grande, tá? 70 dólares de stop para um alvo de 170. Acho que a nossa única operação do dia que não chega a dar um total de 3 para 1. Mas como ela tá um alvo bem perto, eu acredito que possa estar se realizando bem rápido aí. Bom, deixa eu subir nessas operações de hoje. A gente tomou um stopzinho no Nasdaq de 18 dólares. Tem uma operação de áudio SD rolando, essa vendinha nossa. E tem essa do Euroauge rolando aí também. Então, nossas operações de hoje foram essas. Deixa aí pra vocês dar uma olhada aqui. O alvo e a nossa região de stop aqui. Tá bem interessante. A única questão que a gente deixou aqui em Nasdaq está muito perto. Tá quase a mesma coisa aqui no Euroauge, só que o Euroauge o stop tá um pouquinho mais longe do que estava em Nasdaq. Então essa questão do stop perto pode estar acontecendo, igual aconteceu em Nasdaq aqui, de ele vir fazer um movimento só para fazer uma correção de micro, um captura de liquidez e depois seguir tendência. É bem possível, tá? Principalmente a gente que está trabalhando com o stop perto. E é provavelmente o que ele vai fazer, tá? Ele veio, capturou nosso stop e vai lá no alvo. Mas eu não vou abrir outra operação aqui porque é o meu gerenciamento. Então por hoje, galera, são essas duas operações que ficaram abertas e já tomamos um stop de 18 dólares. Então foi um erro. Quando eu voltar à tarde agora, vou dar uma olhada nos resultados e vou estar atualizando a planilha e atualizando vocês. Fala, galera, eu aqui de novo. Vim trazer os resultados de hoje, como se comportou o gráfico de acordo com nossas operações, alguns erros que cometemos e o que podemos melhorar. Então, bora pro resultado. Bom, galera, já vamos de áudio SD. Nosso alvozinho aí hoje, bem interessante, fez aquele movimento que eu tava esperando. Ele deu uma corrigida antes, chegou bem perto do nosso stop, tá? Chegou bem próximo. Mas ele tocou o order block e já acabou retraindo, seguindo o nosso movimento. Deu mais uma correção e foi-se embora para baixo, tá? Isso aqui foi bonito. A gente poderia até ter jogado nessa região de breaker block, que ela veio aqui buscar. Então foi bem bonito aí. E vamos ter esse gain de... Eu fiz anotações aqui. Esse gain de 163,10. Então já deixa eu anotar na planilha aqui. 163,10 de alvo. Planilha do segundo mês. Deixa eu ver se é isso. 163,10. 3,10. Tá, vamos verificar as outras operações agora.
Euro Audi. Vocês lembram que eu falei que ele provavelmente faria igual ele fez em Nasdaq? De vir capturar liquidez só para fazer uma correção de micro e depois seguir tendência? Então, ele veio, a gente pegou uma posição bem ruim aqui. Ele veio, já estopou a gente no começo, ele fingiu essa captura de liquidez, foi fazer um movimento e daí sim ele veio capturar a liquidez da forma correta e depois seguiu o movimento que eu estava esperando. Aqui, galera, o que que a gente errou? O que eu errei no caso? É o posicionamento do stop. Eu acabei pegando uma entrada muito adiantada ali. Eu acertei o movimento em si, mas eu peguei uma entrada muito adiantada e quis colocar o stop bem pequeno. É o que eu estou fazendo para gerenciar melhor, diminuir a quantidade de stop que a gente está levando, em questão de valor, para estar tendo um risco retorno melhor. Só que eu vou ver se eu consigo mexer na quantidade de lote para estar melhorando um pouco essa questão do stop, para estar pegando espaço melhor e tá conseguindo surfar um pouco mais também. Mas Euroaudio foi um stopzinho aí nosso. E Nasdaq também foi aquele stopzinho de manhã que eu peguei no caso. Essa venda, ela já veio, corrigiu, capturou liquidez, dançou um pouquinho para baixo, voltou, capturou mais um pouco de liquidez e aí seguiu o movimento que eu estava esperando. Com força fez esse movimento, mas novamente o erro foi eu ter mantido o stop curto. Se eu jogasse o stop aqui para cima, a gente ainda está positivo. A gente estaria na operação, não teria saído negativo e teria pegado esse surf lindo aqui. Mas não foi o que ocorreu e a gente acabou levando stop. Então, nossos dois stops de hoje foram um de $18 e um de $70,49. Então, o 18 está anotado aqui, vamos anotar o de $70,49. Deixa eu ver aqui. Vai dar em torno de $88,49. 49. Então, a gente fechou hoje positivo em $74, que foi um dia bom até, pela questão das operações que a gente pegou. Vou aumentar a quantidade de erro aqui, botar 2 erros e um acerto. Foi o que a gente teve hoje. Vou abrir uma aba aqui para colocar um motivo, porque eu quero melhorar o desempenho, né? Então vou estar deixando essa área para colocar o texto aí. E tá colocando o motivo dos meus erros em operação. Então, meus erros de hoje foram posicionar o stop de forma muito curta ou muito precipitada, que foi o caso de uma das nossas operações hoje. Que se a gente esperasse um pouquinho para abrir a operação e posicionasse o stop melhor, a gente até teria ficado na operação, não precisava nem aumentar o tamanho do stop em si. Mas é isso, finalizando o dia de hoje com $74. Um gain e 2 stops, mas saímos no positivo e é o que importa no final das contas. Quero melhorar, é claro, esse desempenho de questão de erro, tentar diminuir os erros e melhorar os acertos. Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho amanhã. Muito obrigado a galera que acompanhou até aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem o que vocês estão achando e até a próxima.